Olá pessoal, como vão vocês? No nosso vídeo de hoje estaremos falando de um dos lugares mais misteriosos do mundo, o conhecido Triângulo das Bermudas. Alvo de várias teorias, inclusive da conspiração, o Triângulo das Bermudas ainda é um mistério para a ciência e pesquisadores modernos. Isso, devido a alguns eventos que acontecem naquela região, como tempestades, e até desaparecimentos de aeronaves e navios. E hoje vamos colocar tudo isso sobre a mesa, falando o que foi comprovado pela ciência, e também o que ainda são apenas teorias, e especulações sobre o local. E em cima disso, vamos elaborar uma conjectura do que realmente acontece ali. Afinal, existem várias teorias sobre isso, alguns relacionam os eventos com extraterrestres, outros a monstros marinhos, e outros mais céticos dizem ser apenas eventos naturais. Enfim, se você quer saber mais sobre toda essa história de um modo equilibrado, e sendo o mais realista possível, venha conosco em mais uma grande viagem em alto mar. Mas antes, se inscreva no canal caso não for inscrito, deixe o like e compartilhe com seus amigos e familiares, é muito importante a sua ajuda. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Já faz um bom tempo que o Triângulo das Bermudas é alvo de muitas teorias e hipóteses sobre os eventos estranhos que acontecem ali. Desde desaparecimentos de embarcações e até aviões, muito se tem pensado sobre tais acontecimentos. O que será que acontece naquela região de diferente que chega até mesmo a desafiar a nossa lógica e ciência? Será que tudo o que foi divulgado se trata apenas de um mito? Ou será que existe de fato algo naquela região que nós não podemos explicar? E se existe, o que poderia ser a causa desses eventos? Muitos talvez pensem que o que acontece ali pode ser uma invenção das pessoas que transitam na região. Alguns pensam assim, porque o local ainda é rota de aviões e embarcações. Porém, o que muitas dessas pessoas não sabem é que há registros bem mais antigos falando sobre o Triângulo das Bermudas. Um desses registros foi feito por ninguém mais que Cristóvão Colombo. É contado que enquanto o capitão navegava na região da América Central, ele teria percebido uma anormalidade nos ponteiros das suas bússolas, o que quase fez com que eles errassem o caminho. Mas o local só foi ficar famoso mesmo, lá pelos anos de 1950, na qual relatos de desaparecimentos de embarcações na área passaram a ser temidos por navegadores. Um desses relatos aconteceu em 5 de dezembro de 1945, onde é contado que 5 torpedeiros da Marinha dos Estados Unidos sumiram sem deixar vestígios, e também 2 aeronaves, que faziam as linhas aéreas comerciais Star Tiger e Star Ariel, também escafederam-se, uma em 30 de janeiro de 1948, e a outra em 17 de janeiro de 1949. No total, nesses 2 incidentes, cerca de 140 pessoas foram riscadas do mapa, na região do Triângulo das Bermudas, termo popularizado em 1965, pelo escritor Vicente Gades. Bom, após vários outros incidentes como estes, pesquisadores e cientistas começaram a estudar o local para tentar desvendar o que realmente acontece ali. Com isso, muitas teorias foram levantadas sobre a região, algumas até mesmo se tornando um belo material para teóricos da conspiração. E de fato, não se pode negar que coisas no mínimo estranhas ocorrem ali, sendo que alguns desses eventos já foram comprovados cientificamente, e vamos citar alguns deles. Já foi comprovado pela ciência que na região do Triângulo das Bermudas ocorrem formações de nuvens bastante incomuns, nuvens em formatos hexagonais. Segundo os pesquisadores, essas nuvens podem causar bombas de ar repentinas que podem atingir cerca de 300 km por hora, o que é mais que suficiente para derrubar aviões e afundar navios, já que quando essas bombas de ar batem na água, acabam por criar um outro fenômeno chamado de vagalhão. Esses vagalhões são imensas ondas repentinas que podem atingir cerca de 30 metros de altura, o que coloca os navios em maus lençóis. Segundo as pesquisas do Dr. Simon Boxall, um oceanógrafo da Universidade de Southampton, que liderou o estudo sobre esses vagalhões, disse que quanto maior for o barco, maior será o estrago. Já outro fenômeno está no mar, a famosa corrente do Golfo. A corrente do Golfo é uma corrente oceânica que se origina no Golfo do México, e então passa através do Estreito da Flórida, indo ao Atlântico Norte. Esse fenômeno natural é basicamente um rio, só que dentro do oceano. E como um rio, ele pode carregar objetos flutuantes. Tem uma velocidade de superfície ao redor de 2,5 metros por segundo, cerca de 6 milhas por hora. Um pequeno avião fazendo um pouso na água, ou um barco tendo problema no motor,
serão carregados para longe da reportada posição pela corrente, como aconteceu com um cruzeiro chamado Whitcraft, em 22 de dezembro de 1967, quando foi reportado um problema no motor próximo a um marcador de boia, a 1 milha de 1,6 km da costa. Porém, quando a guarda costeira chegou no local, o navio já não estava lá. Uma outra explicação para os desaparecimentos seria gás metano sobre as placas continentais. Em 1981, o United States Geological Survey informou a aparição destes hidratos na área de Blake Height, no sudeste dos Estados Unidos. As erupções frequentes de metano poderiam produzir regiões de água espumosa que não dão sustentação suficiente aos barcos, e este afundaria muito rapidamente sem aviso. Os experimentos no laboratório têm provado que as bolhas podem realmente afundar um barco em um modelo de escala, devido à diminuição da densidade da água. O mesmo aconteceria com os aviões, já que o gás metano tornaria o ar menos denso, o que faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar, e como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. E caso o piloto estiver voando à noite, ou entre nuvens, situações em que não é possível ver o solo, ele poderá supor que o avião está subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar, pois os motores de avião queimam hidrocarbonetos, assim como a gasolina, misturados com o oxigênio que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue e o avião caia no mar. Além desses eventos todos, também é comprovado que na região do Triângulo das Bermudas ocorre um fenômeno conhecido como tromba d'água. Esse fenômeno natural pode ser causado tanto por tempestades, quanto por tornados que se formam sobre a água. Para você ter uma ideia, na região do Triângulo das Bermudas foi observado mais de 30 desse fenômeno, todos eles ocorrendo ao mesmo tempo. E convenhamos que tentar atravessar com um navio ou avião, numa situação dessa, não seria nada fácil de se fazer. Como vocês puderam ver, a região é atingida por inúmeras tempestades e eventos muito anormais e repentinos, que em muitos dos casos podem não ser evitáveis. Até aí tudo ficou bem claro, mas qual é a hipótese que relaciona a Atlântida e o famoso Triângulo das Bermudas? Será que a famosa ilha de Poseidon afundou, e parte da cidade de Atlântida foi parar ali, embaixo do oceano? Bom, Platão foi um grande filósofo grego e o primeiro a dar detalhes sobre o continente de Atlântida, que segundo ele, ficava para além dos Pilares de Hércules, atual Gibraltar. Sendo localizada no Oceano Atlântico, Atlântida teria sido destruída por algum tipo de catástrofe natural e afundada no mar. E para dar um pouco mais de lenha no fogo, o escritor e arqueólogo Charles Berlitz descreveu em seu best-seller, O Triângulo das Bermudas, de 1974, que a lendária Ilha Perdida de Atlântida estaria envolvida nos desaparecimentos locais. Daí você pode me perguntar, tá, mas você disse há pouco tempo atrás que vários eventos naturais ocorrem ali, e que podem causar naufrágios e derrubar aviões sem deixar vestígios. Sim, realmente, o problema é que em alguns casos, também foram relatados navios fantasmas, ou seja, o navio intacto, porém sem nenhum sinal de tripulante. Devido a esses acontecimentos, muitos teóricos acreditam em abdução alienígena, e outros apenas um efeito geodésico da região. Mas, e se for algo mais simples que isso? Será que existe uma parte da famosa Atlântida submersa abaixo do oceano? É algo a se pensar, pois ali, no Triângulo das Bermudas, há uma grande influência das chamadas linhas Ley, o que muitos teorizam ser uma espécie de portal dimensional, que interfere tanto no espaço quanto no tempo. Isso explicaria o possível sumiço dos tripulantes, algo muito debatido por alguns teóricos. Como se não bastasse todo esse assunto, cientistas norte-americanos e franceses, bem como de outros países que estão conduzindo pesquisas em áreas do leito do mar no Triângulo das Bermudas, afirmam ter encontrado uma pirâmide no fundo do mar que nunca havia sido descoberta. A base dessa suposta pirâmide teria cerca de 300 metros de largura, e sua altura cerca de 200 metros. E pasmem, segundo os resultados preliminares da suposta pirâmide, foi mostrado que sua estrutura é feita por algum tipo de cristal, ou algo
parecido, pois a tal pirâmide seria totalmente lisa e parcialmente translúcida, ou seja, a luz consegue passar parcialmente por ela. Para você ter uma ideia do tamanho dessa suposta pirâmide, ela é maior que as pirâmides encontradas no Egito, ou seja, extremamente grande. Os pesquisadores também teriam identificado 2 furos muito grandes localizados em seu topo, e esse também poderia ser um dos motivos de desaparecimentos estranhos que ocorrem ali, pois segundo as pesquisas, a água do mar em movimento acaba penetrando em alta velocidade através de um dos orifícios, e portanto, as ondas turbulentas rolam pela formação de um vórtice gigante, que faz com que as águas em torno desta pirâmide causem um aumento maciço nas ondas e névoa sobre a superfície do mar. Esta nova descoberta faz com que os cientistas se perguntem se esta pirâmide está tendo um efeito sobre a passagem de barcos e aviões, e poderia ser a razão para todo o mistério que cerca a área. Mas por mais que evidências de pirâmides tenham sido encontradas no Oceano Atlântico, ainda há, e quem duvide, e questiona a existência dessas supostas pirâmides, o que gera muito debate sobre o assunto. Mas futuramente traremos um vídeo falando dessas supostas pirâmides com mais detalhes de informação. Após tudo o que foi citado nesse trabalho, podemos nos perguntar: será que a famosa Atlântida se encontra submersa no Triângulo das Bermudas? Levando em consideração todos os eventos que ocorrem ali, podemos pelo menos conjecturar que pode sim ser uma das causas dos eventos, embora ainda tenha que ser algo estudado com calma e seriedade. Mas e vocês? O que vocês pensam sobre esse local misterioso que ainda intriga muitos cientistas por aí? Deixe nos comentários a sua opinião ou sugestão que estaremos lendo a todos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder os nossos próximos conteúdos e deixe o like caso assim tenha gostado do nosso trabalho. Obrigado por me acompanhar até aqui, até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.